Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar aqui no canal um livro que particularmente me fez compreender assim, de uma forma prática, de uma forma também bem minuciosa, a teologia pastoral pentecostal. E esse material, publicado pela editora Palavra Fiel, escrito pelo pastor Silvonei Vanderlei Coelho, é para você que é pentecostal, talvez está aspirando a pastorado, talvez você já é obreiro, um diácono, um cooperador aí na sua igreja. Enfim, é uma obra que traz esse entendimento, a importância da teologia pastoral pentecostal no ministério do pastor, do obreiro, né, que segue aí, ou que talvez pertence a uma igreja pentecostal. O livro, intitulado Pneumatocracia, traz essa essência da presença do Espírito Santo na vida dos pastores e obreiros pentecostais. É uma obra indispensável para todos nós que somos pastores, líderes, enfim, né? Então, a gente vai mostrar como o material funciona, uma obra muito linda. Se você quiser adquirir, tem o contato do pastor Silvanei aí na descrição do vídeo. Tem também o site da Palavra Fiel para você conhecer outras obras. Vamos lá para a mesa, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de review. Pneumatocracia, Fundamentos para a Teologia Pastoral Pentecostal. Pastor Silvanei Vanderlei Coelho. Você pentecostal precisa ter esse livro. Esse livro vai te dar uma base bíblica, teológica, sobre a teologia prática, que é a teologia pastoral. É você pegar todo o conteúdo teológico e desenvolvê-lo de forma prática no ministério. Esse livro veio em boa hora, principalmente para o público pentecostal. E o autor, um pastor pentecostal, ele explica muito bem esses fundamentos. Bom, a gente já fez um vídeo apresentando as minhas primeiras impressões, e aí eu fiz a leitura completa do material. O material tem aí exatamente 253 páginas, e a gente vai conhecê-lo agora de forma mais detalhada. Aqui o pastor Silvanei Vanderlei Coelho, pastor assembleano lá em Jauru, Mato Grosso. Primeira folha de rosto. A gente tem uma ficha catalográfica, é um lançamento da editora Palavra Fiel. Se você quiser adquiri-lo, vou deixar na descrição do vídeo o contato do pastor e também o site da editora Palavra Fiel. Aqui uma segunda folha de rosto, agradecimentos, tem uma dedicatória e aí o sumário. Esse material é dividido em três partes, tá? A primeira parte vai trabalhar a importância da teologia pastoral numa perspectiva pentecostal. São 3 capítulos. A segunda parte, o pastorado na perspectiva do apóstolo Pedro. E a terceira parte, o pastorado na perspectiva do apóstolo Paulo. Então são 11 capítulos. Aqui a gente tem as abreviaturas e depois a gente tem uma apresentação. A gente tem aqui na primeira parte aqui do capítulo, né, o primeiro capítulo, trabalhando um pouquinho a definição do tema. Então o autor vai explicar nos mínimos detalhes o que seria essa pneumatocracia, que é o governo do Espírito Santo sobre a igreja através de homens escolhidos pelo próprio Cristo para compor o ministério cristão, ficando assim, Cristo chama aquele a quem ele decide, lhe concede o dom conforme lhe apraz, mas sucessivamente submete o seu escolhido ao governo do Espírito Santo, o qual o encherá de poder para guiar o seu povo. Muito interessante, né? Então, depois a gente tem aqui um prefácio. Valdeci do Carmo. Introdução. E o autor nessa introdução... É interessante que cada capítulo tem aqui uma folhinha, né? Com uma ilustração da igreja ou de uma igreja. Material muito bem organizado. A folha é aquela folhinha amarelada. Espaçamento da página muito bom, tamanho da letra confortável, né? Aqui lateralmente a gente tem o título do livro, o número da página, tem aqui o conteúdo do livro num tamanho bem confortável, as citações geralmente, ou os versículos bíblicos que ele cita, num tamanho de letra menor, e abaixo notas, geralmente bibliográficas. Então aqui nessa introdução ele vai explicar a importância de uma teologia pastoral pentecostal bem desenvolvida, bem fundamentada e principalmente sendo praticada pelos líderes pentecostais que estão perdendo a essência, né?
a sua verdadeira identidade. Então entramos aqui na primeira parte, a importância da teologia pastoral numa perspectiva pentecostal. Então ele começa sempre cada capítulo colocando o título, e aí abaixo a gente tem o conteúdo. Eu fiz muitas marcações. Então olha só que interessante. Muito embora sabemos que para nós, os pentecostais, a vocação ministerial depende essencialmente do dom, da vocação e da chamada divina na vida de todo aquele que se dedica ao fazer pastoral. Contudo, não se pode ignorar a evidência robusta que todos aqueles que foram chamados por Deus, aquele mesmo capacitou com um determinado dom ministerial, também depende de esmerar-se na busca do aprimoramento para o bom exercício do ministério cristão. Isso aqui é interessante, né? Então ele explica, ele conceitua primeiro o que é a teologia pastoral, o ministério pastoral, a origem do ministério pastoral. Ele faz aqui um desenvolvimento histórico, né? E o que seria essa teologia pastoral. Então, teologia pastoral é o ramo da teologia cristã que define de forma sistemática o ofício, serviços, dons e tarefas do ministério. Mas aí ele faz várias citações também de outros autores, né? Por exemplo, o Cláudio Honor Corrêa de Andrade define teologia pastoral como a doutrina que tem por objetivo apresentar as razões, funções e reivindicações do ministério cristão conforme preconiza o Novo Testamento. Então, teologia pastoral, na verdade, seria a teologia prática. E aqui o autor vai desenvolver essa teologia dentro do viés pentecostal. Qual que é a fonte da teologia pastoral? É a Bíblia. Primeiro a Bíblia e depois a história da igreja. Ele vai explicar isso aqui. E aí ele vai colocando de forma muito prática e ele vai construindo um pensamento lógico dentro do seu livro. Isso é muito bom. Por exemplo, ele explica o que é a chamada pastoral, o preparo pastoral, a contribuição da teologia pastoral no preparo do obreiro, a devoção pastoral. Então cada tópico é muito importante e os tópicos foram organizados dentro dessa crescente, né? Capítulo 2 da teologia pastoral, sugestão alternativa para uma perspectiva pentecostal. Então olha só, ele explica aqui, no entanto, nota-se que na prática muitos obreiros de Cristo, especialmente no meio pentecostal, têm sido seletivos em relação às orientações dessa disciplina. Qual disciplina? Né? Orientar ou receber orientação com relação ao pensamento pentecostal, né? Então ele vai também desenvolver um pouquinho sobre essa questão de um preparo dos obreiros e pastores, um preparo teológico. Então aqui ele vai explicar muito bem isso. Capítulo 3, a excelência do fazer pastoral, uma perspectiva pentecostal. Então essa parte do capítulo 3, ainda na primeira parte, ele vai desenvolver um pouquinho sobre como era o ministério pastoral no Novo Testamento após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, né? Por isso que é uma teologia pastoral pentecostal, né? Então, ele traz aqui diretrizes bíblicas. O governo do Espírito Santo sobre a igreja por meio do ministério apostólico. Então, ele traz à tona esse entendimento, né? Do Espírito Santo governando a igreja. Por isso que é pneumatocracia. Então, olha só, suprema ministerial do apóstolo Pedro. Esse capítulo é bem longo, então olha só. Ele vai pegar aqui, principalmente em Atos, que aí ele vai desenvolvendo, né? Dentro da palavra de Deus, primeiro em Atos, na vida de Pedro, depois ele vai lá para as cartas de Pedro, né? E aí na segunda parte, ele já vai fazer esse desenvolvimento, pastorado na perspectiva do apóstolo Pedro. A perspectiva petrina, uma teologia ministerial pentecostal. E aí ele começa dentro da primeira carta de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro, desenvolvendo textos bíblicos lá nessa carta que vão trabalhar essa questão do ministério pastoral propriamente dito, né? Então olha só, humildade no fazer pastoral, a humildade e humanização, a demonstração se fortalece com o testemunho da verdade. Olha só, aqui tem os mandamentos, né? Petrinos para os anciões, apacentai o rebanho de Deus, baseado em 1 Pedro 5, né? E aí ele vai, é interessante que nessa parte ele vai expondo o texto. Ele pega cada versículo, ele vai no original muitas das vezes, faz uma análise exegética,
Ele cita vários dicionários do grego, analisando palavra por palavra, muito legal, né? E vai trabalhando ponto por ponto, ó. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui no início do capítulo, de um tópico, né? Pra gente entender mais ou menos como funciona, ó. Normativas petrinas que compõem o grande mandamento ministerial. Como apóstolo do Pentecoste, Pedro estabeleceu as bases fundamentais para o ministério pentecostal, firmando cada uma de suas estacas sobre o cuidado pastoral. Assim, ele construiu 3 vertentes que suportam toda a abrangência da teologia pastoral desenvolvida posteriormente, sendo elas a voluntariedade, em detrimento às circunstâncias, o ânimo ou exemplo, tá vendo? Então, muito interessante todo esse desenvolvimento, as bases da perspectiva petrina acerca da teologia pastoral, enfim, né? Então, muito forte. Ele vai trabalhando aqui ainda em 1 Pedro, né? Os inventores no rebanho, aí tem aqui os ladrões e salteadores, os mercenários que vão desenvolvendo o ministério. Então ele vai mostrando a maneira certa e a maneira errada. Capítulo 6, reflexão bíblica, fazer pastoral e mandato, já que ele trabalhou primeiro aos anciões, agora aos jovens obreiros, né? Então, primeiro a gente tem a introdução, depois submetei-vos aos obreiros. O grande mandamento apostólico para os jovens obreiros teve origem no coração do apóstolo do Pentecoste, Pedro. Teria que ser ele mesmo a fonte desse mandamento, pois enquanto novo integrante do apostolado, ao ser chamado por Jesus, ele teve que aprender isso mesmo e agora, pela experiência própria, ele sabia do tamanho resultado positivo, né? Então ele vai explicar a questão da submissão, lançando toda a ansiedade, sede sóbrios, vigiai. Então é uma construção lógica, né? Aí tem aqui a mensagem aos jovens e aos anciões, né? Serve para os dois. Questão de aperfeiçoar, confirmar o ministério, fortificará, fortalecerá. E ele finaliza a segunda parte. A terceira parte já é um complemento biblicamente, porque a teologia pastoral que o Silvanei desenvolve, ele usa como exemplo, ele usa dentro da perspectiva de Pedro e de Paulo, né? Então a terceira parte vai trabalhar Paulo, teologia pastoral na prospecção do apóstolo Paulo. E ele vai focar muito nas cartas pastorais, né? Mas a gente tem citações, por exemplo, de Atos, ele usa bastante as escrituras, mas o foco dele principal são as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Muito interessante, né? Mas ele aqui começa citando, por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, né? Porque dentro da análise que ele faz, o apóstolo Paulo, além dele complementar e concordar com Pedro, ele amplia as diretrizes com relação ao ministério pastoral. Então, eu gosto e acho interessante, ele também aqui desenvolve em Efésios, eu acho interessante porque é uma construção lógica dentro das escrituras. As bases da perspectiva paulina acerca da teologia pastoral. A gente tem aqui os inventores na igreja, os desordenados, os doutores em concupiscências, ele vai citando os tipos errados, né? Os hipócritas de mentes caracterizadas, e aí os servos como homens de Deus. Tipos de servo como soldado, né? Ele explica também, ele vai muito no original, como eu disse para vocês, e aqui ele vai trabalhando já dentro das passagens nas cartas pastorais. Muito interessante também, né? O servo como construtor, são aspectos que ele enxergou no texto, né? Despenseiro. Então ele vai enxergando dentro do texto, dentro das escrituras, pontos positivos com relação ao pastor ou aquele que fazer pastoral, o ministério pastoral, de acordo com os mandamentos ou as instruções de Paulo. Esse é o capítulo 10, os mandamentos paulinos para os candidatos ao ministério. Todo esse desenvolvimento acontece trazendo mandamentos positivos. Então ele vai desenvolvendo, quer dizer, ele pegou ponto por ponto daquilo que está lá em 1 Timóteo 3, né, hospitaleiro, né, o que um pastor, um presbítero, um bispo precisa ter ou ser?
amigo do bem, vigilante, prudente, moderado, honesto, justo, temperante, apto a ensinar. Aí ele também vai desenvolver aqui os critérios para quem quer servir no diaconato, ele também desenvolve, né? E aí eu resumi tudo que ele disse nessas duas frases. Há uma graça disponível todos os dias para aqueles que exercem o chamado. Devemos saber lidar com as adversidades. Então, peguei tudo isso e construí uma aplicação para mim. A partir do capítulo 11 a gente tem exortação e disposições finais. Então, observa-se que o propósito de Paulo com Timóteo em Éfeso era diferente do que ele esperava de Tito lá em Creta, pois a Timóteo ele rogou que ficasse em Éfeso para advertir a alguns que não ensinam outra doutrina, nem fábulas ou genealogias, né? Já a Tito ele declarou que havia deixado em Creta para que pusesse em ordem as coisas que ainda faltavam organizar e estabelecer presbíteros. Nota-se, portanto, que enquanto a igreja em Éfeso dependia de orientação apologética contra heresias, em Creta a igreja precisava de organização eclesiástica. Então tem dois diferenciais com relação às exortações gerais de Paulo a Timóteo e também a Tito. E aí ele vai desenvolvendo cada uma, primeiro aqui a Timóteo e depois a Tito, para aplicar no nosso coração. Então isso é muito interessante. E aí a conclusão, ele vai mostrar, né, que o mesmo modo que no passado foi necessário construir um avanço no que se refere aos conceitos do ministério cristão, de igual modo atualmente torna-se oportuno que se pondere sobre a teologia pentecostal pastoral. Sabe por quê? Porque ele, na visão dele, as igrejas pentecostais podem perder a identidade teológica, enfim, por conta de um desvio de conduta dos obreiros, dos pastores, em não seguir uma teologia pastoral pentecostal, onde o Espírito Santo seja de fato o Senhor, mesmo que derramando dons. E ele enfatiza muito isso, né, que às vezes eles enfatizam tanto a questão de ter o dom, de ter os dons, mas esquecem do primordial, que é pastorear de forma bíblica, né? E aí ele finaliza, né, que venha fluir em nós a plena pneumatocracia, deixemos o Espírito Santo governar a igreja de Cristo através do ministério dado por Cristo a ela. Sejamos unicamente excelentes no ministério de Cristo, segundo as diretrizes dos apóstolos, Pedro e Paulo, como instrumentos fundamentais para os nossos dias. Sujeitamo-nos, pois, completamente à palavra de Deus, e que o governo da igreja de Cristo seja de fato e totalidade exercido pelo Espírito Santo de Deus entre nós. Aleluia. Só a Deus a glória. Temos aqui referências bibliográficas, são importantes. E aí depois tem aqui alguns livros do mesmo autor, quem quiser conhecer, né? Então, este é o livro Pneumatocracia, Fundamentos para a Teologia Pastoral Pentecostal, do Silvanei Vanderlei Coelho, editora Palavra Fiel. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.